Você já parou para pensar no que acontece quando a justiça decide virar as costas para o povo? Quando a lei serve apenas aos poderosos e o homem comum não tem mais para quem apelar? No sertão do início do século XX, a resposta para essa pergunta não vinha de tribunal nem de juiz. Vinha montada a cavalo, com rifle na mão e um nome que fazia até o vento parar de soprar: Lampião. E ao lado dele cavalgavam homens que conheciam apenas duas coisas: a lealdade absoluta ao bando e a brutalidade sem limites contra os inimigos. Um desses homens era Jararaca. O apelido já dizia tudo: venenoso, mortal, sorrateiro. Diziam no sertão que ele tinha o sangue frio da cobra, que lhe deu o nome, que matava sem pestanejar e que sua fúria era como a tempestade de areia. Chegava de repente e não deixava nada de pé. Mas a história de Jararaca não terminou com glória nem com tiro de misericórdia. Terminou de um jeito que nem o próprio cangaço, com toda a sua violência, conseguia imaginar. Terminou com ele sendo enterrado vivo. Hoje eu vou contar para você o caos mais sombrio do cangaço. A história de um homem que espalhou terror pelo sertão, mas que teve um fim tão brutal que fez até seus inimigos baixarem a cabeça de vergonha. Vou te levar até Mossoró, a cidade que se dizia inexpugnável. Vou te mostrar as fotos que correram o Brasil inteiro, com Jararaca ferido, capturado, mas ainda desafiando a morte com os olhos. E vou te contar sobre a justiça que não veio dos tribunais, mas da sede de vingança de homens que se achavam melhores que os cangaceiros, mas que provaram ser tão selvagens quanto eles. Antes de seguir, se você gosta de histórias verdadeiras do sertão, de causos que mexem com o peito e fazem a gente questionar o que é certo e o que é errado, deixa teu like agora. Compartilha esse vídeo com aquele amigo ou parente que também cresceu ouvindo as lendas do cangaço. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história. E me diz aqui nos comentários, você acha que Jararaca mereceu o fim que teve? Ou a brutalidade das autoridades foi pior que a dos próprios cangaceiros? Senta aí, que a história vai começar. E te aviso desde já, essa não é uma história com final feliz. É uma história que mostra o sertão como ele sempre foi, cruel, sem piedade, e com uma justiça que não vinha da lei, mas do ódio. O sertão não perdoa. Essa frase não é poesia de cancioneiro, nem frase de efeito para turista que passa de carro pela estrada. É a pura verdade. O sertão era uma terra onde a vida valia menos que um punhado de milho seco, onde a seca matava em silêncio e o coronel matava gritando, onde a fome era tão comum quanto o sol escaldante e a injustiça tão natural quanto a poeira no vento. Foi nesse mundo que nasceu o homem que viria a ser conhecido como Jararaca. Ninguém sabe ao certo o nome de batismo dele. Alguns dizem que era Manoel, outros juram que era José. Mas isso pouco importa. No cangaço, o nome de batismo morria junto com a vida antiga. O que valia era o apelido, e o apelido dele dizia tudo o que precisava saber: Jararaca. A cobra venenosa que mata com uma só mordida. A criatura que não avisa, não negocia, não dá segunda chance. Era assim que ele agia, rápido, letal, sem remorso. Jararaca entrou para o bando de Lampião ainda moço, mas já com fama de valente. Diziam que ele tinha matado o primeiro homem aos 15 anos, um jagunço de coronel que tentou tomar a terra da família dele. Conta a lenda que Jararaca esperou o homem na beira do açude, escondido entre as pedras. E quando o jagunço abaixou para beber água, ele cortou a garganta dele com um golpe só. Limpou a faca na camisa do morto, montou no cavalo e nunca mais voltou para casa. Foi direto procurar Lampião. Lampião não aceitava qualquer um no bando. Tinha critérios. Precisava ser homem de coragem, de pontaria certeira, de palavra firme. Mas, acima de tudo, precisava ser leal. Traição no cangaço não tinha perdão. Era morte na hora, sem conversa, sem explicação. Jararaca provou sua lealdade logo nas primeiras semanas. Quando um cangaceiro antigo tentou desertar levando armas e munição, foi Jararaca quem se ofereceu para ir atrás. Voltou 3 dias depois com a cabeça do traidor pendurada na sela. Lampião olhou.
Assentiu com a cabeça e, desde aquele dia, Jararaca se tornou um dos homens de confiança do rei do cangaço. Mas Jararaca não era só lealdade, era também brutalidade pura. Ele não hesitava, não sentia pena, não dava trégua. Quando Lampião ordenava uma execução, Jararaca era sempre o primeiro a se oferecer. Diziam que ele matava com o mesmo semblante de quem toma um gole de água. Sem prazer, sem ódio, sem nada. Era como se a violência fosse tão natural para ele quanto respirar. E talvez fosse mesmo. Porque no sertão daquela época, quem não matava morria. Quem não se impunha virava vítima. E Jararaca tinha decidido muito cedo de que lado da corda ele ia ficar. Ele era baixo, seco, com o rosto marcado pelas cicatrizes das batalhas e pelo sol implacável da caatinga. Usava o lenço vermelho no pescoço, o chapéu de couro sempre puxado para frente e carregava uma Winchester que, segundo contavam, nunca errava o alvo. Tinha o olhar duro, daqueles que não piscam nem quando a morte tá cara a cara. E tinha a voz rouca, de quem falava pouco, mas quando falava todo mundo calava a boca para escutar. No bando, Jararaca era respeitado e temido. Até os outros cangaceiros, acostumados com a violência, sentiam um certo receio dele, porque violência no cangaço era comum, mas a frieza dele era outra coisa. Era como se ele não tivesse alma, como se Deus tivesse esquecido de colocar medo naquele corpo. E o sertão sabia disso. Quando corriam a notícia de que o bando de Lampião estava chegando e que Jararaca vinha junto, as vilas inteiras se esvaziavam. Mulheres escondiam os filhos, homens trancavam as portas e até os cachorros paravam de latir. Mas por trás de toda aquela brutalidade, Jararaca seguia um código, o código do cangaço. Não mexia com mulher honesta, não roubava de pobre, não matava criança, respeitava padre e respeitava a palavra dada. Pode parecer contraditório, mas era assim que funcionava. O cangaço tinha suas regras, e Jararaca, por mais cruel que fosse, respeitava essas regras como se fossem mandamentos divinos. Ele matava sim, matava muito, mas matava quem, na lógica daquele mundo, merecia morrer. Jagunço de coronel, soldado da volante, traidor do bando, gente que, aos olhos do sertão, tinha perdido o direito de viver. E foi assim, nessa vida de sangue, poeira e pólvora, que Jararaca se tornou lenda. As histórias sobre ele corriam de boca em boca. Diziam que ele tinha pacto com o cão, que rezava para São Jorge antes de cada batalha e que as balas desviavam dele. Que uma vez, cercado por 20 soldados, matou metade e fugiu sem um arranhão. Verdade ou mentira, pouco importava. No sertão, a lenda era mais forte que a verdade, e a lenda de Jararaca crescia a cada lua cheia. Mas como toda história de valentia no sertão, a de Jararaca também tinha um destino traçado, porque no cangaço ninguém morria de velho, ninguém se aposentava, ninguém pendurava o rifle e ia plantar feijão. A morte era certa, a única dúvida era quando e como ela ia chegar. E para Jararaca, ela viria da maneira mais brutal que se pode imaginar. Era junho de 1928, quando Lampião tomou a decisão que mudaria o rumo do cangaço. Ele ia atacar Mossoró. A notícia se espalhou pelo bando como um rastilho de pólvora. Mossoró não era uma vila qualquer, não era um povoado esquecido na Caatinga. Era uma cidade grande, rica, organizada, tinha banco, tinha comércio próspero, tinha autoridades estabelecidas. E, mais importante, tinha fama de invencível. Nenhum bando de cangaceiros tinha conseguido tomar Mossoró. A cidade se gabava disso. Dizia que era moderna demais, preparada demais, forte demais, para cair nas mãos de bandidos do sertão. Lampião ouviu essas vanglórias e sentiu o sangue ferver. Não era só questão de dinheiro, embora os cofres do Banco de Mossoró fossem tentadores. Era questão de honra, de provar que não existia lugar no sertão que o rei do cangaço não pudesse conquistar. E se Mossoró caísse, se a cidade invencível se ajoelhasse diante dele, o nome de Lampião ecoaria por todo o Nordeste como um trovão. Nenhum coronel, nenhuma autoridade, nenhum governador ousaria mais desafiá-lo. O planejamento começou semanas antes. Lampião era muitas coisas.
mas nunca foi imprudente. Ele sabia que Mossoró não seria como as outras cidades. Mandou espiões disfarçados de mascates, de vaqueiros, de gente comum. Eles voltaram com informações valiosas: a disposição das ruas, o número de soldados, os pontos fracos das defesas. Mas trouxeram também um aviso. A cidade estava se preparando, sabia que Lampião viria e estava decidida a transformar aquela invasão numa humilhação pública para o cangaço. Jararaca participou de todas as reuniões de planejamento. Lampião confiava nele para as missões mais arriscadas e Mossoró seria a mais arriscada de todas. A função de Jararaca era clara: liderar o ataque ao banco. Enquanto Lampião e outros cangaceiros prenderiam a atenção das forças de defesa em outros pontos da cidade, Jararaca e seu grupo invadiriam o banco, explodiriam o cofre e sairiam carregados de dinheiro. Simples, direto, eficiente. Era o tipo de missão que Jararaca fazia de olhos fechados. Na noite anterior ao ataque, o bando acampou a poucos quilômetros de Mossoró. O silêncio era pesado. Nem os cangaceiros mais experientes conseguiam esconder a tensão. Alguns rezavam baixinho, ajoelhados diante de imagens de santos que carregavam nos bornais. Outros afiavam as facas com pedras, o som metálico cortando a noite como um presságio. Jararaca estava sentado sozinho de costas para uma árvore seca, limpando sua Winchester com um trapo velho. Não rezava, não conversava. Apenas limpava a arma com movimentos precisos, mecânicos, como quem prepara uma ferramenta de trabalho. Lampião passou por ele e parou. Os dois se entreolharam sem dizer nada. Não precisavam. Anos de cangaço tinham criado entre eles uma linguagem sem palavras. Lampião assentiu com a cabeça. Jararaca devolveu o gesto. Era tudo o que precisava ser dito. O ataque começou nas primeiras horas da madrugada do dia 13 de junho. O bando entrou em Mossoró como uma tempestade. Tiros, gritos, explosões. A cidade acordou em pânico. Mas, ao contrário do que Lampião esperava, a resistência foi imediata e organizada. As forças de defesa de Mossoró não fugiram, não se esconderam, estavam preparadas, posicionadas, esperando, e tinham armamento pesado, metralhadoras, granadas, munição suficiente para uma guerra. Jararaca e seu grupo chegaram ao banco. A porta estava trancada, reforçada. Explodiram a entrada com dinamite. O estrondo ecoou por toda a cidade. Fumaça, escombros, o cheiro acre de pólvora no ar. Eles entraram correndo, mas a resistência dentro do prédio era feroz. Guardas armados, funcionários do banco atirando de cima das escadas, gente que preferia morrer a entregar o dinheiro. Jararaca atirou, matou, avançou. Mas pela primeira vez na vida, ele sentiu que algo estava errado. O plano estava desmoronando. Lá fora, a situação era ainda pior. Lampião e o resto do bando estavam encurralados. As metralhadoras varriam as ruas. Cangaceiros caíam feridos, mortos, gritando. A cidade inteira tinha se transformado numa armadilha. Cada esquina era uma emboscada. Cada janela escondia um atirador. Mossoró não ia cair. E pior, o cangaço ia ser derrotado. Foi quando Jararaca ouviu o grito de retirada, o apito agudo de Lampião ordenando que todos fugissem. Era uma ordem que ele nunca tinha ouvido antes. Lampião nunca recuava, mas ali, naquela madrugada sangrenta, não havia escolha. Ficar era morrer. Jararaca saiu correndo do banco. A rua estava infernal. Corpos no chão, sangue nas pedras, fumaça subindo em colunas negras. Ele corria, desviava dos tiros, pulava obstáculos. Estava quase chegando na saída da cidade quando sentiu o impacto. Uma bala atravessou seu ombro. A dor foi como ferro em brasa. Ele cambaleou, mas não caiu. Continuou correndo. Outra bala, dessa vez na perna. Ele caiu de joelhos, tentou se levantar, não conseguiu. O sangue escorria quente, encharcando a roupa, a terra, tudo. Ao longe, ele viu os outros cangaceiros desaparecendo na escuridão. Lampião gritava nomes, tentava reunir o bando. Jararaca tentou gritar de volta, mas a voz não saiu. Tentou se arrastar, mas o corpo não obedecia. E então viu os soldados se aproximando. Lanternas na mão, rifles apontados. Era o fim.
Ele puxou a faca da cintura. Se ia morrer, morreria lutando. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, uma coronhada de rifle acertou sua cabeça. A escuridão veio rápida, total, sem piedade. Jararaca, o homem que não conhecia o medo, o cangaceiro que tinha espalhado terror por todo o sertão, estava capturado, e sua verdadeira agonia estava apenas começando. Jararaca acordou com o gosto de sangue na boca e a luz do sol queimando os olhos. A dor era insuportável. O ombro latejava como se tivessem enfiado brasas vivas na carne. A perna estava dormente, inchada, e ele sabia que a bala ainda estava lá dentro, alojada no músculo. Tentou mover os braços e percebeu que estava amarrado. Cordas grossas prendiam seus pulsos e tornozelos. Estava deitado no chão de terra batida, num cômodo pequeno que cheirava a mofo e urina. Vozes do lado de fora, risos. Alguém comemorava. Ele ouviu seu nome sendo repetido várias vezes, sempre seguido de xingamentos, de promessas de vingança. Mossoró tinha capturado Jararaca. A notícia já devia estar correndo o Nordeste inteiro. O cangaceiro temido, o braço direito de Lampião, o homem que matava sem pestanejar, agora estava ali, amarrado, ferido, derrotado. A porta se abriu com um estrondo. 3 homens entraram. 2 eram soldados fardados com rifles nas mãos. O terceiro era um civil, bem vestido, com uma câmera fotográfica pendurada no pescoço. Um jornalista. Jararaca entendeu na hora. Iam fazer dele um troféu. Iam fotografá-lo, humilhá-lo, mostrar para o Brasil inteiro que o cangaço podia ser vencido. Um dos soldados o chutou nas costelas. Jararaca gemeu, mas não gritou. Não daria esse gosto a eles. O soldado cuspiu no chão ao lado do rosto dele e falou com desprezo. Levanta, cabra safado. Tem gente querendo te conhecer. Eles o arrastaram para fora. A luz do dia era cegante. Jararaca piscou várias vezes até conseguir enxergar direito. Estava numa praça, e a praça estava lotada. Centenas de pessoas cercavam o local. Homens, mulheres, até crianças, todos queriam ver o cangaceiro capturado. Alguns gritavam xingamentos, outros jogavam pedras. Uma mulher cuspiu nele e gritou que ele tinha matado o irmão dela. Jararaca não se lembrava. Tinha matado tanta gente que os rostos se confundiam na memória. Colocaram ele sentado num banquinho, de costas para uma parede, as mãos ainda amarradas. O jornalista se aproximou, ajustou a câmera, pediu para ele olhar para frente. Jararaca olhou, não baixou a cabeça. Não desviou o olhar. Mesmo ferido, mesmo humilhado, ele ainda tinha aquele olhar duro, desafiador, de quem não se arrepende de nada. O flash da câmera estourou. Aquela foto correria o Brasil. Sairia em jornais do Recife, de Salvador, do Rio de Janeiro. Jararaca, o cangaceiro brutal, capturado e exposto como um animal. Outros jornalistas chegaram, queriam entrevistá-lo. Faziam perguntas aos gritos, disputando espaço, empurrando uns aos outros. Por que você entrou pro cangaço? Quantos homens você matou? Você tem medo de morrer? Onde está Lampião? Você se arrepende de alguma coisa? Jararaca ficou em silêncio por um tempo. Respirava com dificuldade, a dor tornando cada movimento uma tortura. Mas quando finalmente falou, sua voz saiu firme, sem tremer. Entrei pro cangaço porque não tinha outro jeito. Matei quem merecia morrer e não tenho medo de nada, muito menos de vocês. A multidão vaiou. Os soldados riram com escárnio. Mas alguns, os mais velhos, os que conheciam o sertão, permaneceram calados, porque reconheciam naquele homem ferido algo que os assustava, uma força que nem as balas tinham conseguido tirar dele, uma recusa absoluta em se curvar mesmo diante da morte certa. Um dos jornalistas insistiu: "Você sabe que vai morrer, né? Não tem escapatória. O que você tem a dizer?" Jararaca cuspiu sangue no chão e respondeu: "Todo mundo morre. A diferença é que eu vivi de pé. Vocês vão morrer de joelhos." A frase ecoou na praça. Alguns riram nervosos, outros baixaram o olhar.
porque no fundo todos ali sabiam que ele tinha razão. Jararaca era um assassino, um bandido, um homem sem piedade, mas nunca tinha sido covarde. E naquele momento, mesmo derrotado, ele ainda impunha respeito. Um respeito nascido do medo, da admiração perversa pela coragem brutal, pela recusa em se dobrar. Tiraram mais fotos. Dezenas delas, de todos os ângulos. Jararaca sentado, de pé seguro pelos soldados, deitado no chão. Cada clique da câmera era uma humilhação a mais. Mas ele não chorou, não implorou, não pediu misericórdia, porque sabia que não adiantaria. No sertão, a misericórdia era um luxo que poucos podiam pagar. E ele, que nunca tinha dado misericórdia a ninguém, não esperava recebê-la agora. À tarde, levaram ele para a cadeia, uma cela imunda, escura, com ratos correndo pelos cantos. Jogaram ele lá dentro e trancaram a porta com um cadeado enferrujado. Jararaca se arrastou até um canto e encostou na parede. A febre já começava a subir. As feridas estavam infeccionadas. Ele sabia que mesmo que não o matassem, o corpo não aguentaria muito tempo assim. Pela grade da cela, ele conseguia ouvir as conversas dos guardas. Discutiam o que fazer com ele. Alguns queriam um julgamento rápido, só para cumprir protocolo. Outros achavam que nem valia a pena perder tempo com o tribunal. Melhor resolver logo, de uma vez. E havia aqueles que queriam algo especial. Algo que servisse de exemplo, que mostrasse ao cangaço inteiro o preço de desafiar Mossoró. Naquela noite, sozinho na escuridão da cela, Jararaca pensou em Lampião. Será que o chefe tinha conseguido escapar? Será que o bando estava inteiro ou muitos tinham caído? Ele sabia que Lampião não viria resgatá-lo. Não podia. Seria suicídio. Mossoró estava em alerta máximo, com soldados em cada esquina. Não. Jararaca estava sozinho. E pela primeira vez na vida sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Não era medo, era solidão. A solidão de um homem que sempre viveu cercado de companheiros, de tiros, de ação, e que agora estava ali, ferido, esquecido, esperando o fim. Os dias seguintes foram uma tortura. Não lhe davam comida, apenas água suja, jogada num balde. Os ferimentos pioravam, a carne apodrecia. O cheiro era insuportável. Mas Jararaca aguentava, porque era isso que ele sabia fazer. Aguentar, resistir, sobreviver, até o último suspiro. E enquanto isso, do lado de fora, as autoridades decidiam seu destino. E o destino que escolheram para ele seria mais cruel do que qualquer morte que ele, em toda sua brutalidade, tinha causado. O prefeito de Mossoró convocou uma reunião secreta. Estavam presentes os principais homens da cidade, comerciantes ricos, fazendeiros, autoridades policiais e militares. O assunto era um só: o que fazer com Jararaca? A cidade tinha provado sua força ao repelir o ataque de Lampião. Agora precisava provar algo mais. Precisava mostrar que quem desafiava Mossoró pagava um preço alto. Um preço que fizesse qualquer cangaceiro pensar duas vezes antes de voltar. Um dos comerciantes, um homem gordo de bigode aparado, bateu na mesa com a mão fechada. Esse desgraçado matou gente nossa, invadiu nossa cidade, tentou roubar nosso banco. Ele não merece julgamento. Merece é morrer como cachorro. Outros concordaram. As vozes se amontoavam, cada uma mais raivosa que a outra. Queriam sangue, queriam vingança, mas o delegado da cidade, um homem magro de óculos redondos, levantou a mão pedindo silêncio. Se a gente matar ele assim, sem julgamento, vira crime. O governo do estado pode nos questionar, a imprensa pode fazer escândalo. Precisamos fazer parecer que foi tudo dentro da lei. O prefeito sorriu. Era um sorriso fino, cruel. Então vamos fazer um julgamento, mas um julgamento rápido. Amanhã mesmo. Júri popular. O povo decide, e o povo de Mossoró já decidiu. Na manhã seguinte, montaram um tribunal improvisado na própria praça onde Jararaca tinha sido fotografado. Colocaram uma mesa comprida, cadeiras e até uma bandeira do Brasil tremulando ao vento. Queriam dar um ar de legalidade àquilo tudo, mas no fundo, todos sabiam que era teatro, uma farsa grotesca para mascarar o que realmente era. Uma execução decidida de antemão. Trouxeram Jararaca carregado por 2 soldados. Ele mal conseguia ficar de pé. A febre estava alta.
O corpo tremia e as feridas exalavam um cheiro podre que fazia as pessoas taparem o nariz. Sentaram ele numa cadeira de madeira velha no centro da praça, cercado por soldados armados. A multidão ao redor era ainda maior que antes. Gente de toda a cidade, de fazendas vizinhas, até de outras vilas. Todos queriam ver o julgamento do cangaceiro. O juiz era um homem velho, de cabelos brancos e voz cansada. Ele abriu a sessão lendo as acusações: roubo, assassinato, formação de quadrilha, ataque à cidade, tentativa de assalto ao banco. A lista era longa. Jararaca escutava em silêncio, a cabeça baixa, não por vergonha, mas porque não tinha mais força para mantê-la erguida. Chamaram testemunhas. Uma após a outra, pessoas subiram ao improvisado palanque para acusar Jararaca. Uma velha disse que ele tinha matado o filho dela numa emboscada há 2 anos. Um comerciante jurou que tinha visto Jararaca saqueando vilas no interior. Um soldado contou, com detalhes inventados, como Jararaca tinha torturado um prisioneiro antes de matá-lo. Verdade ou mentira, ninguém checava, ninguém questionava. Era só acusação atrás de acusação. Uma montanha de culpa sendo erguida sobre os ombros de um homem que nem advogado tinha. Quando perguntaram se Jararaca queria se defender, ele levantou a cabeça com esforço e disse, a voz fraca, mas firme: eu sou cangaceiro. Sempre fui. Fiz o que tinha que fazer. Matei quem merecia. Não vou pedir perdão para ninguém. Podem fazer o que quiserem. A multidão explodiu em gritos. Alguns exigiam que ele fosse enforcado ali mesmo. Outros queriam que fosse fuzilado. Havia até quem sugerisse que fosse queimado vivo, como se fazia com os bruxos nos tempos antigos. O juiz bateu o martelo na mesa pedindo ordem, mas até ele parecia nervoso. Aquilo não era mais um julgamento, era um linchamento disfarçado de justiça. O júri se reuniu por menos de 10 minutos. Quando voltaram, o veredito estava na cara de todos: culpado, culpado de tudo, e a sentença era a morte. Morte imediata, sem apelação, sem clemência. A multidão aplaudiu como se fosse uma festa. Jararaca não reagiu. Apenas fechou os olhos e respirou fundo. Sabia que esse momento ia chegar. Sempre soube. Mas a crueldade não parou por aí. O prefeito se levantou e anunciou que a execução seria no dia seguinte, ao amanhecer, e que seria pública. Todos poderiam assistir. Queriam que fosse um espetáculo. Um aviso para Lampião, para o cangaço inteiro, para qualquer um que pensasse em desafiar Mossoró novamente. Levaram Jararaca de volta para a cela. Ele estava tão fraco que desmaiou no caminho. Jogaram um balde de água fria nele para acordá-lo. Riram quando ele tossiu, cuspindo sangue e água suja. Riram como se tudo aquilo fosse uma brincadeira, mas por trás das risadas havia medo. Porque Jararaca, mesmo destruído, ainda tinha aquele olhar. Aquele olhar que dizia que se pudesse, se tivesse uma única chance, ele mataria todos ali, sem pestanejar. Na cela, sozinho mais uma vez, Jararaca pensou na vida que teve. Nas batalhas, nas cavalgadas pela Caatinga, nos companheiros que morreram ao seu lado. Pensou em Lampião, no respeito que o chefe sempre teve por ele. Pensou nas vítimas também, nos homens que tinha matado. Algumas das faces ainda estavam claras na memória. Será que tinham família? Será que alguém chorou por eles, como talvez ninguém fosse chorar por ele? Eram pensamentos estranhos para um homem como Jararaca. Mas a proximidade da morte faz a gente pensar coisas que nunca pensou antes. Ele não dormiu naquela noite, não por medo, mas porque a dor não deixava, e porque sabia que aquela era sua última noite. Amanhã, ao raiar do sol, tudo acabaria. Mas ele não sabia, ainda não sabia, que o fim que tinham preparado para ele seria tão horrível que até seus algozes teriam dificuldade de olhar nos olhos uns dos outros depois. Lá fora, enquanto Jararaca esperava a morte, os homens de Mossoró preparavam tudo. Não seria um fuzilamento simples, não seria uma forca rápida. Seria algo que ninguém nunca esqueceria, algo que provaria de uma vez por todas que a crueldade não era privilégio apenas do cangaço, que homens de bem
quando tomados pela sede de vingança, podiam ser tão brutais quanto os bandidos que diziam combater. E quando o sol nascesse, o sertão inteiro veria do que a justiça dos homens era capaz. Tá acompanhando essa história? Então não esquece de deixar teu like agora, porque essa é uma das histórias mais pesadas e verdadeiras do cangaço. Compartilha com quem gosta de história de verdade, sem filtro, sem romantização. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos causos. E me responde nos comentários, você acha que Jararaca mereceu o fim que teve? Ou a sede de vingança de Mossoró foi longe demais? O sol ainda não tinha nascido quando arrastaram Jararaca da cela. Ele mal conseguia andar. Os soldados o carregavam pelos braços, os pés dele arrastando na terra, deixando um rastro irregular no chão. A praça já estava lotada. Parecia que a cidade inteira tinha acordado antes da hora para não perder o espetáculo. Homens, mulheres, velhos, até crianças nos braços das mães. Todos queriam ver, todos precisavam ver. Como se assistir à morte de um cangaceiro fosse lavar a humilhação do ataque, apagar o medo que tinha tomado conta da cidade naquela madrugada de junho. No centro da praça, tinham cavado um buraco. Não era uma cova comum, era fundo, estreito, do tamanho exato de um homem de pé. Ao lado do buraco, uma pilha de terra fresca esperava, e ao lado da terra, paz. Jararaca viu tudo aquilo e entendeu. Não iam fuzilá-lo, não iam enforcá-lo, iam enterrá-lo vivo. O prefeito subiu num palanque improvisado e ergueu as mãos pedindo silêncio. Sua voz ecoou pela praça. Cidadãos de Mossoró, hoje a justiça será feita. Este homem, este criminoso, tentou destruir nossa cidade, matou nossos filhos, roubou nosso povo, desafiou nossas leis. E hoje ele pagará, não com uma morte rápida, mas com uma morte que sirva de exemplo, que mostre a Lampião, ao cangaço inteiro, que Mossoró não tem medo. A multidão explodiu em gritos de aprovação. Alguns jogavam os chapéus para o alto, outros batiam palmas. Era como uma festa macabra, uma celebração da crueldade disfarçada de justiça. Jararaca olhou para aquelas faces cheias de ódio e satisfação, e pela primeira vez sentiu algo parecido com desprezo. Não por estar morrendo, mas por estar morrendo nas mãos de gente que se achava melhor que ele, mas que no fundo era exatamente igual, ou pior. Empurraram ele para a beira do buraco. Jararaca cambaleou, quase caiu dentro. Um soldado o segurou pelos ombros e perguntou com um sorriso cruel: "Tem alguma última palavra, cangaceiro?" Jararaca cuspiu sangue no chão. Olhou para o céu que começava a clarear. Respirou fundo, sentindo a dor em cada canto do corpo. E disse, a voz rouca mas firme: "Vocês podem me matar, podem me enterrar, mas vão se lembrar de mim pro resto da vida. E toda vez que fecharem os olhos de noite, vão ver minha cara. Porque eu morro, mas a memória do que eu fui não morre nunca." Jogaram ele dentro do buraco. Jararaca caiu de pé, o impacto fazendo suas pernas cederem. Ele ficou ali, metade de pé, metade apoiado nas paredes de terra. O buraco era tão estreito que mal conseguia mover os braços. A terra fria pressionava seu corpo de todos os lados. E então começaram a jogar a terra de volta. A primeira pá caiu nos pés dele, depois outra cobrindo as pernas. Jararaca tentou se mexer, mas não conseguia. A terra ia subindo, pesada, implacável. Cobriu a cintura, o peito, os ombros. Ele sentia o peso esmagando, tirando o ar dos pulmões. Tentou gritar, mas a terra já estava no pescoço. Engoliu terra, sentiu o gosto amargo na boca, na garganta. A última coisa que viu foi o céu, um pedaço pequeno de azul, ficando cada vez menor, até desaparecer completamente. A multidão assistia em silêncio agora. Alguns olhavam com satisfação, outros baixavam os olhos, desconfortáveis. Crianças choravam, assustadas com a cena. Mulheres tapavam a boca com as mãos, porque uma coisa era falar em justiça, em vingança, em exemplo. Outra coisa era assistir um homem sendo enterrado vivo, sentindo cada segundo da agonia, sufocando devagar enquanto a terra enchia seus pulmões. Quando a última pá de terra cobriu o buraco, alguém fincou uma cruz de madeira tosca no local. Não tinha nome,
Não tinha data, só uma cruz, como se aquilo fosse suficiente para apagar o que tinha sido feito ali. O prefeito declarou que a justiça estava feita e mandou todo mundo para casa. A praça se esvaziou aos poucos. As pessoas voltavam para suas vidas, comentando baixinho, alguns aliviados, outros perturbados. Mas a história não terminou ali, porque no sertão nada termina realmente. Tudo vira lenda, tudo vira causo, e o causo de Jararaca se espalhou como fogo em capim seco. Correu de boca em boca, de vila em vila, de fazenda em fazenda. Diziam que na noite seguinte à execução, gritos foram ouvidos vindo da praça, que a terra sobre a cova se mexia, como se algo de baixo ainda lutasse para sair. Que um vaqueiro que passou por ali de madrugada viu uma sombra em forma de homem, de pé, sobre a cruz, olhando para a cidade com olhos de brasa. Lampião soube da morte de Jararaca uma semana depois. Conta a lenda que quando deram a notícia, ele ficou em silêncio por um tempo longo. Depois disse, a voz baixa e carregada de raiva: Jararaca era meu braço direito, era meu irmão, e o que fizeram com ele não foi justiça, foi covardia. Mossoró vai pagar. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas vai pagar. Mossoró nunca pagou. Lampião nunca voltou à cidade, mas a promessa ficou no ar como uma ameaça que nunca se concretiza, mas também nunca desaparece. E o nome de Jararaca entrou para o folclore do cangaço. Virou símbolo da brutalidade, mas também da coragem. Do homem que morreu sem se curvar, sem pedir perdão, sem trair seus companheiros. Os anos passaram. A cruz de madeira apodreceu e foi substituída por outra, e depois por outra. Até que um dia, alguém colocou uma placa de metal no local. Dizia apenas: aqui morreu um cangaceiro. Nem o nome colocaram, como se quisessem apagar a memória dele. Mas no sertão, memória não se apaga. Memória se conta, se repete, se passa de pai para filho, de avô para neto. E hoje, quase 100 anos depois, a história de Jararaca ainda é contada. Não como a história de um herói, não como a história de um vilão, mas como a história de um homem que viveu e morreu segundo as regras duras do sertão. Um homem que escolheu o cangaço porque não tinha outro caminho, que matou porque era matar ou morrer, que foi brutal porque o mundo ao redor dele era brutal. E a pergunta que fica, a pergunta que nunca foi respondida e talvez nunca seja, é essa: quem era mais selvagem? O cangaceiro que matava por vingança e por sobrevivência, ou os homens de bem que enterraram um ser humano vivo em nome da lei e da ordem? O sertão não responde. O sertão apenas guarda. Guarda as histórias, as lendas, os segredos enterrados na terra seca. E de vez em quando o vento sopra forte pela caatinga, dizem que ainda dá para ouvir um grito abafado, um grito vindo debaixo da terra. O último grito de Jararaca, o homem que não conhecia o medo, mas que conheceu, no fim, a crueldade sem limites do ser humano. Essa foi a história de Jararaca, uma história que não tem final feliz, mas que mostra a verdade crua do sertão. Se você chegou até aqui, deixa teu like agora. Compartilha esse vídeo para que mais gente conheça a história real do cangaço, sem romantização, sem enfeite. Se inscreve no canal para não perder os próximos causos do sertão e ativa o sininho. E me responde aqui nos comentários. O que você acha? Jararaca merecia o fim que teve? Ou Mossoró foi longe demais? A justiça que foi feita ali era realmente justiça? Ou era só vingança disfarçada? O sertão não esquece. E a gente também não pode esquecer. Porque essas histórias fazem parte de quem a gente é. Fazem parte das nossas raízes, do nosso sangue, da nossa memória. Até o próximo causo.